Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conferência digital do About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Ativo Banco incentiva o diálogo sobre temas financeiros. Muito obrigado por estarem desse lado a acompanhar-nos. A convidada de hoje é Serena Cabrita Neto, da Sociedade de Advogados Quatro Casas, e o tema é Fiscalidade nos Investimentos. Olá Serena, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois é, João. Chegamos à altura do ano em que todos temos que apresentar a nossa declaração de rendimentos relativa aos rendimentos que oferimos no ano passado. Portanto, de 1 de abril até 30 de junho deste ano vamos ter que apresentar a nossa declaração modelo 3, o que podemos optar por fazer em conjunto com o nosso agregado familiar ou, sendo casado ou unido de facto, podemos também optar por fazê-lo separadamente do nosso cônjuge ou unido de facto, e nessa declaração temos que declarar a universalidade dos rendimentos que oferimos em Portugal e também aqueles que oferimos no estrangeiro. Para as pessoas não residentes em Portugal, em termos fiscais, portanto, sujeitos passivos não residentes em Portugal, terão que declarar em Portugal e apresentar a declaração modelo 3 quanto aos rendimentos que ofiram em território nacional que não sejam tributadas por tributações exclusivamente de natureza liberatória. Portanto, quem tenha rendimentos que não sejam tributados liberatoriamente também tem esse dever. Note-se que quem tem rendimentos auferidos no estrangeiro pode, obviamente, pedir um adiamento da entrega da sua declaração até dia 31 de dezembro, caso não tenha até 30 de junho na sua posse todos os documentos que lhe permitem preencher adequadamente a sua declaração modelo 3. Vejamos agora alguns dos anexos que normalmente suscitam mais dificuldades a quando o seu preenchimento. Um deles é o anexo E, relativo aos rendimentos de capitais. Esses rendimentos de capitais são aqueles auferidos relativamente a juros, dividendos, lucros das empresas, lucros derivados do investimento em fundos de investimento e outros frutos de outros tipos de investimentos em capitais. Atenção que neste anexo só declaramos os rendimentos auferidos em território nacional e só declaramos os rendimentos que não tenham sido alvo de tributação liberatória à taxa de 28%. Se tiverem sido alvo de tributação liberatória, poderemos optar pelo seu englobamento, mas nesse caso é necessário terem atenção que deveremos fazer o englobamento de todos os rendimentos dessa categoria. Por outro lado, se tivermos rendimentos desta natureza, portanto, rendimentos de capitais auferidos no estrangeiro, não é no anexo E que os devemos declarar, mas sim no anexo J. E também não é aqui que vamos declarar as mais-valias, porque essas serão declaradas no anexo G, sobre o qual também falaremos. Outro anexo que suscita normalmente muitas dúvidas é o anexo G, onde declaramos as mais-valias e os incrementos patrimoniais. Esta categoria das mais-valias e dos incrementos patrimoniais é uma categoria residual. Significa que aqui só declaramos os rendimentos que não podemos declarar noutras categorias. E todos eles normalmente dizem respeito a alienações, neste caso, que aqui hoje nos ocupa, de participações sociais ou de outros instrumentos, como de obrigações ou de unidades de participação em fundos de investimento. Atenção, que neste caso somos obrigados sempre a declarar essas alienações, ainda que as mesmas sejam de resultado zero ou de menos-valia. E temos interesse em fazê-lo porque essas menos-valias podem inclusivamente ser reportadas para o futuro, para serem descontadas, se quisermos, ou deduzidas nos anos seguintes, caso tenhamos rendimentos positivos. Por outro lado, se nada dissermos e não optarmos pelo englobamento, a tributação que vamos ter nestas mais-valias apuradas será de 28%, com exceção das micro e pequenas empresas, em que poderemos aceder a uma tributação de 14%, porque as mesmas só são alvo em 50% da mais-valia, portanto, 50% de 28%, acedemos aos 28%. Se nada fizermos, se optarmos pelo englobamento, então serão aplicadas as taxas gerais de IRS aplicadas ao agregado familiar e, portanto, só terá interesse em fazer este englobamento quem tem taxas inferiores a 28%. Por outro lado, atenção que passou a haver englobamento obrigatório para quem fizer investimentos especulativos de venda de participações sociais inferiores a 365 dias, ou seja, compras e vendas que permaneçam na sua titularidade por menos de 365 dias,
e que o seu rendimento seja, incluindo esses rendimentos, superior a 75.009 euros. Nesses casos, o englobamento é sempre obrigatório, o famoso englobamento obrigatório das mais-valias, que entrou em vigor dia 1 de janeiro de 2023 e que este ano vai ser, então, declarado pela primeira vez. Chegamos agora ao anexo J. Neste anexo, como referido anteriormente, vamos então declarar os rendimentos obtidos no estrangeiro, sejam eles de qualquer natureza. Neste caso, hoje aqui falamos de rendimentos de capitais e rendimentos de mais-valias. E são esses que, no caso de serem auferidos, seja por residentes, seja por não residentes, com a obrigação de declarar em Portugal, vamos utilizar os quadros deste anexo para declarar em moldes muito similares àqueles que faríamos para os residentes. Vamos aplicar também idênticas taxas de tributação, também com as mesmas possibilidades de englobamento e também com a mesma regra de tributação das micro e pequenas empresas quanto aos lucros, de isenção de 50%, ou de exclusão de 50%, melhor dizendo, e por isso não há uma grande diferença. Uma novidade neste anexo de assinalar e que importa referir é a obrigatoriedade de quem tenha contas bancárias no estrangeiro, seja residente ou não residente, deve utilizar o anexo J para as declarar, identificando o IBAN e o BIC da instituição bancária em causa. Não precisa de declarar os respectivos saldos, mas tem que indicar que é possuidor ou titular destas contas no estrangeiro. É uma obrigação declarativa, meramente, mas que existe e pode dar origem a coimas caso não seja cumprido pelo sujeito passivo. Uma última nota sobre os rendimentos relativos a criptoativos, que é um tema na ordem do dia. Aqui não falamos de anexos, mas têm surgido muitas dúvidas sobre onde devemos declarar ou mesmo como devemos tratar do ponto de vista tributário os rendimentos derivados de criptoativos. O Orçamento de Estado para 2023 realmente trouxe novidades em relação a esta matéria e é o primeiro ano em que, em termos declarativos, vamos ter que a tratar. A atividade relativa a criptoativos, que não envolva mineração de criptoativos, portanto, as atividades meramente transacionais ou relacionadas com o trading de criptoativos, de bitcoins, etc., ou outro tipo de moedas, essas são tratadas como sendo assimiladas à categoria B, portanto, atividades profissionais, ou comerciais, industriais, ou agrícolas, ou independentes, e têm um coeficiente de 0,15, o que significa que 15% do seu rendimento será sujeito à tributação. Já se estivermos a falar de mineração, o legislador foi mais longe e quis tributar 95% da atividade por considerar que a mesma tem impactos significativos do ponto de vista ambiental, social, etc. E, portanto, quis penalizar fortemente a atividade da mineração de criptoativos e, portanto, essa atividade tem uma penalização fiscal fortíssima. Do ponto de vista da detenção e de compra e venda de criptoativos, se os detivermos por menos de um ano, tal como outro ativo financeiro, vai ser tributado à taxa de 28%, sendo tratado como uma normal mais-valia, como vimos, se for obtida por um não residente declarável no anexo G e obtida fora de Portugal no anexo J. Se detida por mais de 365 dias, não terá qualquer tributação em Portugal. E é tudo. Serena, muito obrigado pela apresentação. Entretanto, tenho aqui algumas questões que lhe gostava de colocar, que os nossos seguidores enviaram através das redes sociais e gostavam de ver esclarecidas. Pode ser? Vamos a isso, João. Vamos então à primeira pergunta. De acordo com o novo Orçamento de Estado, passou a ser obrigatório o englobamento de rendimentos sobre mais-valias. Em que condições? João, como vimos na nossa apresentação, sempre que façamos mais-valias especulativas, ou seja, que eu compre e venda ações ou outras participações sociais num prazo inferior a um ano, eu terei que as declarar na minha declaração de rendimentos sempre que eu seja titular de rendimentos anuais superiores a 75.009 euros. 75.009 euros. Serena, vamos então aqui a mais uma pergunta. Qual a diferença de tributação de mais-valias e rendimentos entre os fundos de investimento nacionais e internacionais?
João, os fundos de investimento nacionais são alvo de uma tributação por retenção na fonte liberatória, ou seja, quando oferimos esses rendimentos em Portugal, quando nos é pago esse rendimento, a entidade pagadora entrega logo um imposto ao Estado e nós não temos nenhuma obrigação declarativa, a menos que queiramos englobar na nossa declaração, como vimos na apresentação. Por outro lado, se os obtivermos de fundos estrangeiros, somos obrigados a declará-los em Portugal, no famoso anexo J, que também vimos na nossa apresentação, e também vamos ser sujeitos à mesma tributação de 28%. Na prática, a diferença não é nenhuma, mas temos uma obrigação declarativa. Vamos então à nossa última pergunta de hoje. Tendo entrado em vigor a 1 de janeiro de 2023 a tributação dos criptoativos, qual o regime fiscal aplicável na compra e venda destes ativos? João, esta medida, que foi aliás muito discutida, porque fez com que Portugal deixasse de ser o paraíso das criptomoedas, como foi também apelidado durante algum tempo, determina que todos nós, se comprarmos e vendermos num período inferior a 365 dias este tipo de ativos, nas plataformas correspondentes, tenhamos que os declarar e pagar o correspondente imposto, declarando no anexo G, se adquirido em Portugal, ou no anexo J, se adquirido fora do território nacional, tributado à taxa de 28%. Serena, muito obrigado pela sua presença. E assim, damos por terminada mais uma conferência About Investments, que esperamos que tenha sido esclarecedora. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já!